Continência perdulária. Sim. Bom dia, Caio. Gastando grana. A tua última frase no devocional reflete a minha vida. O medo pela ação perdulária nas finanças. Medo? É algo que me impressiona. Mas é medo a palavra? É medo, ele falou medo. Ele usou. Bom, mas o cara que tem medo da perdulariedade, em geral não é perdulário. É ele que seria o perdulário? Ele é perdulário. E ele tem medo da perdulariedade dele? Sim. Quem tem medo não pratica. Mas ele faz mesmo com medo, né? Vamos ver aqui o que ele vai dizer. É algo que me impressiona. Sempre estou me enterrando em dívidas e perdendo dinheiro. Montei uma empresa para minha ex-esposa que faliu e sobrou algumas centenas de milhares de reais em contas, mas para pagar, né? Mas o engraçado, no profissional eu consigo administrar uma empresa com mais de 10 mil funcionários e 700 mil alunos. Puxa. Isso vem me afligindo. No particular, não. Parece que nunca conseguirei acertar minha vida financeira e caminhar. Sabe o que é isso? É um cara que tem uma relação reverentíssima para com o superego organizacional e institucional e não tem nenhuma referência pessoal da consciência de si mesmo. Por isso é que, organizacionalmente falando, a presença do superego coletivo, a instituição, a funcionalidade piramidal no sistema, a função que ele ocupa, os olhares a ele focados, a auditabilidade, a auditoria natural dessas contas, a prestação de contas que é toda demandada dele por um conjunto de superiores, as implicações de uma falência que recairia toda sobre ele. Ele perderia todos os bens, ele ia ter que pegar tudo que ele tem e colocar. No caso de ser um administrador infiel ou incompetente. Então toda essa pressão, todos esses olhares servem de consciência para ele. Agora em casa, seja porque ele sempre foi perdulário na vida pessoal e aprendeu a se tornar num bom gestor do que é dos outros por causa dessa múltipla observação e das penalizações que a perdulariedade nesse ambiente funcional traria sobre ele, e ele se ajeitou, ou o contrário. Ou ele vive um peso, é ele ou ela, né? Não sabe. É um homem, ele falou que... Isso, ou é um homem. Então é ele ou ela. É um homem. Vive um peso tão esmagador fazendo essa gestão de 10 mil alunos, milhões de reais no volume dessa gestão, no controle dela, na opressão meticulosa que esse gerenciamento impõe sobre o gestor, com essa quantidade enorme de prestação de contas, que o cara sai estressado do ambiente e tem gente que assume que o seu grande grito de independência, o seu grande grito libertário é dizer: ferre-se, na minha vida pessoal, ninguém audita, ninguém pergunta, ninguém se mete, ninguém diz nada, ninguém coisa alguma, mando eu, faço como eu quiser. Isso não é um raciocínio. Isto não é consciente, 90 e tantos % das vezes. Acontece abaixo do nível da consciência. Acontece nas psicodinâmicas das insatisfações, das frustrações, dos cansaços, das revoltas pessoais não confessadas. É aqui nessa psicodinâmica que isso se instala. E a partir dessa psicodinâmica que não é necessariamente consciente, que os processos se deflagram de maneira não notada de início. Isso vai ser notado quando já tem um histórico, uma continuidade, e quando terceiros, quando esposa, parentes, amigos, filhos,
começam a dizer, poxa, que traço mais estranho esse teu. Por que que você só consegue fazer perdendo, gastando e não contendo nada? Aí é que a pessoa começa a acordar, dizer, ué, realmente é um padrão. Porque eu conheço alguns que são ótimos gestores de coisas amplas e públicas ou privadas, mas que na vida pessoal são desastrosos, totalmente desastrosos. São pessoas que eu atendo aqui, atendi ali, atendi em todos os lugares onde eu estive na vida, que são aqueles indivíduos que chegam te dizendo, eu não consigo compreender por que do ponto de vista funcional eu sou um sucesso e do ponto de vista privado eu sou um fracasso. Nas mesmas áreas de gestão, nas mesmas áreas de controle. O cara reclama da incapacidade de organizar a própria vida e é elogiado no nível público funcional porque ele controla tudo. Agora, são pessoas que não podem dizer isso aqui é meu também. São pessoas que só conseguem ter essa honestidade de gestão. Eu não estou dizendo que ele é desonesto, que ele está roubando isso, aquilo. A desonestidade é no outro nível. É uma desonestidade com a matemática, com a aritmética, com a realidade, com o que cabe no orçamento, com o que eu ganho, com o que eu posso. Eu estou sendo autoindulgente e desonesto. Porque haverá incidência disso em atrasos. Seu atraso, tem gente que não vai receber. É a outra ponta do processo. Estou sendo desonesto. Se eu não pago, tem gente que vai se aborrecer, se zangar. Eu estou drenando energias da alma do outro, trazendo aborrecimentos para a vida de um outro, fora dívida, fora contrariedade. Se eu não pago, eu trago vergonha. Vergonha para um filho que chega na escola, o colégio não está pago. Vergonha para a mulher a quem eu digo, já liquidei a conta lá no armarinho, pode pegar mais. Ela chega lá e diz, não, ele não vem aqui há 3 meses. Vergonha, vergonha, vergonha. Que vai desmoralizando, que vai tirando a admiração, que vai desgastando o casamento, que vai fazendo o filho perder o respeito, que vai... É um processo corrosivo ao extremo. Mas no nível público ou privado da funcionalidade, o cara funciona porque é do outro. Mas no nível da sua própria gestão, como é dele, ele parece que se vinga de si mesmo, tão organizado na sociedade, liberando uma dimensão absolutamente antitética dele no que diz respeito à vida privada e pessoal. Então, eu costumo fazer muitas perguntas para uma pessoa que vem e me conta uma história dessa. Eu não consegui aqui fazer todas as perguntas porque não dá tempo, senão a gente monopoliza o programa com meia hora de resposta. Não faz sentido para os demais em casa. Mas eu quero sugerir a você que preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque não é um caso de perdularidade em todos os níveis e sentidos. É algo que me parece reativo ou traumático. Quando é traumático, é o cara que viveu uma vida tão apertada, tão privada na infância, criado de maneira tão exígua ou tão quase sem nada, ou tão vigiada ou tão controlada na vida pessoal, por pai, mãe, falta de dinheiro, por dificuldade, ou nem tanto por dificuldade, mas por excesso de controle paterno-materno, que quando o cara começa a ganhar o seu dinheiro, na área social, funcional, profissional, ele cuida daquilo como ele aprendeu a cuidar, da melhor maneira possível. Mas na área pessoal, ele se vinga do pai, se vinga da mãe, se vinga do aperto, se vinga de tudo. É como aquele garoto, e milhares de garotos já fizeram isso na vida, que tiveram que dividir, às vezes, uma banana com 4, 5 irmãos, pedacinho para cada um, pedacinho para cada um. Um pão com 8 irmãos, um pedacinho para cada um. E vai. No dia que o cara ganha o primeiro salário dele, sabe o que em geral acontece? Se tornam ótimos funcionários. E a primeira coisa que o cara faz é ir no mercado comprar uma penca de banana e comer sozinho.
É verdade. Ou ir na padaria comer um saco, comprar, me dá 15 bisnagas e come sozinho. Exatamente. São compensações que o cara vai fazendo. Se vinga da privação que um dia teve. Então eu acho que esses casos frequentemente são respostas traumáticas. São respostas de traumas, de revoltas, são vinganças inconscientes à privação. Porque na outra área o cara faz a gestão perfeita. Na vida pessoal ele diz aqui, ninguém vai me dizer que eu não compro mais. Afinal de contas, lá em cima está todo mundo me aplaudindo. Quem é que vai me boicotar aqui embaixo? É ele. Ele é que se auto-boicota. Ele é que cria os problemas para ele. E aí ele diz, Caio, eu não sei por que isso acontece. Querido, eu podia dar mais 2 ou 3 razões, mas o tempo não permite. Você tem, todavia, um bom encaminhamento para iniciar sua viagem de autoconhecimento. Porque tem a ver com algo dessa natureza, essa sua discrepância, essa sua ambivalência. E eu espero que o que eu esteja dizendo tenha sido já uma base e um pavimento para você construir o seu entendimento, conhecer a verdade sobre você. E discernindo a verdade, ser curado, ser liberto. Tudo isso fica difícil de controlar enquanto a gente não enxerga nada. Mas quando a luz é acesa e a gente vê o purão da nossa alma, quais foram os buracos, os traumas, as valas, as assombrações, e a gente as discerne com clareza, a gente sai desse lugar interior com a confiança de quem diz, não tem nada maior do que eu lá embaixo. Já entendi tudo, vou fazer a gestão da minha vida conforme o meu melhor discernimento, o meu melhor bom senso, aquilo que seja saudável para mim. E é isso que você, na graça de Deus, vai conseguir. Em nome de Jesus, meu amigo. Tá bom? Qualquer coisa, vai falando com a gente aqui. Beleza, Caio. Ele escreve de novo 2 vezes ao longo de sua fala, só rapidinho, que você está querendo avançar, mas olha aqui. Sim. Isso vem me afligindo, parece que nunca conseguirei acertar minha vida financeira e caminhar. Tenho muito medo disso, em viver sempre na penúria. Esse foi o final da primeira parte dele, aí ele volta 2 vezes. Primeira, Caio, você acertou. Estou muito cansado, não consigo administrar minha vida pessoal. Sempre escondo e quero me afastar de discussões da minha vida pessoal. Não consigo administrar isso. Tenho 41 anos, estou divorciado. Minha vida sentimental se acabou. Aí ele volta no passado, numa segunda. Bom, ele devia ter dito isso de início. Sim. Porque geralmente, eu não quero, às vezes eu digo 80%, 90%. Claro que isso não é um dado estatístico. Faz parte das minhas estatísticas pessoais de relacionamento humano. Não é do IBGE, é do Caio GE. Essa estatística. Na minha estatística. ICGE. Na minha estatística, 85% dos homens entre 37 e 40 e poucos anos que se divorciam se tornam perdulários um tempo. Sei. Todos. Mas ele tem uma parada da família também. Da família. Eu digo, mas todos, eu estou falando excluindo família. Sim, sim. Todo homem, mulher não. Mulher entra em pânico com dinheiro e aí ela fica mais econômica do que nunca quando ela se separa. Até ela ter um conforto. Sei. Mas homem ela não. Segura. Homem quer compensar. Tá sozinho, a perda. Ou não ter bebido todas, ou não ter feito todas, ou não ter comprado todas. Ou a mulher ter dito, nessa roupa daí você não precisa disso não. Compra aquela outra lá, ou o carro, ou não sei o quê. E aí o cara se vinga do casamento falido na perdulariedade. Sim. Para todo lado. Isso independentemente de trauma familiar. De pai, de mãe. Sei. Basta o trauma conjugal. Gera perdulária. É por isso que o cara vai embora, a mulher fica com 30% do que ele ganha, 3 anos depois o apartamentinho dela tá bonitinho, o carrinho dela tá limpinho, os filhinhos estão legais, tá tudo arrumadinho, ela tá começando a namorar. E o bicho tá todo arrebentado, cueca pendurada, carro estragado. E ela com 30%. Todo mundo, e ela só com 30% do que ele ganha. Porque divórcio em homem
quase que sempre produz uma fase de extrema perdulariedade. E tem homem que só consegue se consertar nesse período da vida se encontrar outra vez uma mulher que seja uma mulher com começo, meio e fim. Que diga, calma, não, isso é demais. Chame o cara de volta do surto dele. Sim. Para saúde pessoal e privada. Agora, é absolutamente normal que esses indivíduos saiam de casa com a vida toda arrebentada, vão ao trabalho e consigam realizar as suas funções. Voltem para casa e não consigam implementar no nível mínimo as suas decisões, porque gestão também, antes de tudo, é uma relação psicológica com aqueles que me cercam, com o ambiente que me cerca. Por exemplo, quando eu me divorciei e aconteceu tudo que me aconteceu no ano de 98, eu comecei o ano de 99 como se eu nunca tivesse feito nenhuma gestão de nada na minha vida. Você amanhece perdido. Tudo que você fazia com uma facilidade enorme agora é um peso, só porque é na vida pessoal. Mas se um amigo com um problema me chamasse para eu dar uma opinião, eu era capaz de chegar lá e dizer, não faça isso, tire aquilo, ajeite aquilo outro, dê mais ênfase nisso, isso aqui não tem sinergia com o teu negócio. E agradeci e ia embora, que coisa boa. Agora, eu voltava para a minha vida pessoal e não conseguia fazer, porque emocionalmente eu estava todo desestruturado para poder ter vontade organizacional na minha vida. Eu era o meu auto-boicote, parecia que tudo tinha que ficar arrebentado até que eu me pacificasse. Interior e pessoalmente, a alma é cheia de segredos dela com ela mesma. Frequentemente você é a vítima mais tenebrosa da sua própria alma e dos mistérios e das psicodinâmicas angustiosas do seu interior. Aí é preciso vir alguém de fora e começar a jogar uma luz para o cara ir compreendendo. Você teve isso, cara? Claro, eu estou falando de mim. Uma pessoa de fora que jogou uma luz para você? Infelizmente não, é só quando a minha mulher chegou, né? Sim, eu tive uma pessoa de fora, se chama Adriana. Tá. Adriana, que não é uma boa gestora de nada, nesse sentido funcional, não é o negócio dela. Ela é uma ótima gestora das coisas da vida, dos significados da vida. Tá. Que é isso que importa. E nas outras áreas, meu Deus, deixa comigo. Eu não sou organizadíssimo, mas eu sou um cara que só consigo pensar em termos funcionais com linearidade. Com cartesianidade quando se trata de funcionalidade. Quando se trata de filosofia, de abstração, aí o céu é o limite, não pode ser cartesiano. Mas nas funcionalidades cotidianas você tem que ser bem linear. E eu consigo ser direto, objetivo, simplificador, vou ao ponto. Tá. Sem me perder nos ramos da problemática. Ela tem gestão de significados, como poucas vezes eu vi uma pessoa ter, do que vale e do que não vale. Foi nesse sentido que a volta dela, a entrada dela na minha vida, foi o que faltava para eu voltar a mim e me reiniciar, equilibrando essa dimensão da vida, porque nas outras eu nunca perdi exatamente o sentido das coisas. Graças a Deus. Era só um momento de confusão interior. Então, o que ele diz por último? Por último, ele diz assim, mais uma vez, Caio, você acertou, sempre fui controlado pelos meus pais, vivi toda a minha vida trabalhando no comércio familiar, isso desde os 12 anos. Eu não saía, não tinha férias, nada, tá só controle. Né? Até na minha formação profissional, eu fiz uma faculdade que não queria, por imposição dos meus pais. Isso tudo me sufoca a vida inteira. O cara chega em casa, quer tirar a cueca, jogar em algum lugar. Ninguém tá me vendo! Ninguém! Tipo, né? Chega! Chega! Um rebelde particular. Aqui eu faço onde eu quero.
É o lugar da minha incontinência. Se eu quiser, eu faço cocô aqui, na plataforma da casa. Isso, na mesa de centro. Na mesa de centro, não devo nada pra ninguém. Eu vou comprar 3 aparelhos de TV e vou botar 2 no banheiro. 2 no banheiro. Pra quando eu virar pra cá, eu vejo de um tamanho, virar pra lá, eu vejo de outro. Aí o cara começa a surtar. Esprema, é o mesmo princípio de tudo. Oprima, que chegará o dia em que isso vai, esse magma oprimido, vai brotar do Krakatoa da tua alma e vai ser desastroso, ou vai explodir, como no Monte Santa Helena. Ou pode ser um Santorim, que vai cobrir continentes, a explosão do bicho. Cada um com seu nível de prejuízo. O dele é particular, por enquanto. Na narrativa dele, mas talvez se a gente tivesse tempo, ele fosse narrar coisas que me fizessem dizer a ele: tua mulher foi embora também porque não segurou a onda, né, meu irmão? Aí a gente... Então, o fato é que ele é o inimigo dele e ele pode vencer-se. Quando eu sou o meu pior inimigo, tá tudo aqui para ser trabalhado entre... Tá em casa, né, Caio? Entre mim e mim mesmo, né? Tá em casa. Na presença de Deus, eu não tenho que lidar com um inimigo ausente a mim. É aqui comigo. Eu tenho que tratar em mim. Então é uma bem-aventurança quando eu tenho a chance de ter um inimigo que não tem como fugir de mim, porque eu o chamo para conversar e a gente vai ter que chegar a um termo e eu vou decidir. Porque eu sou maior do que o inimigo que me sabota em mim. Eu sou o senhor desse sabotador que habita em mim e que habita em você. E você tem que dar uma ordem e fazê-lo obedecê-la. VNV TV, o canal é você.